E se alguma não pegar, né, aí vai ter outra ali do lado. Né? Então a gente pode, conforme a quantidade de mudas, se a gente conseguir de metro em metro, são 50 metros, quanto que a gente precisa? 50 mudas. Né? Então dessas aqui, qual é a que eu acho que é chave para nós? É a aroeira. Eu acho que a aroeira é chave. Por quê? O salso a gente não tem no momento, vai ser agregado no outono e no inverno junto com as frutíferas. A capororoca é boa, mas a aroeira tem o frutinho. E qual é o benefício do frutinho da aroeira? Muito procurado, além da semente, muito procurado pela avifauna. Então, é comum um bem-te-vi, um sabiá, preferirem a aroeira do que o pêssego. Preferir a aroeira do que a alface. Entenderam? Então, quanto mais aroeira a gente tiver, mais a avifauna vai estar de barriga cheia e menos ela vai atacar, vai querer comer das nossas outras coisas. Já vai salvar o teu pêssego daquela hora. Hã? Já vai salvar o teu pêssego. O meu pêssego já. As caturritas vão com eles pequenininho assim, antes de amadurecer já vão detonar minhas macieiras, né? Mas na aroeira elas vão preferir, né? A frutinha pequenininha engole inteira, né? São malandros, eles não querem ficar mastigando, passando trabalho, então já engole ali, né? A pitanga, a aroeira, né? Então a aroeira, se a gente conseguir plantar, ter 50 mudas de aroeira, nós estamos bem. Se a gente tiver 100 mudas de aroeira, nós estamos fechados. Essa aroeira vai de estaca? Não, vai de semente. Que aí nós vamos olhar as mudinhas e vamos separar. Vamos botar, aí alguém vai ficar nessa função aí de pegar alguém vão ficar nessa função de pegar essas mudas aqui. Aroeira, capororoca e jambolão. Então vamos focar aqui e essas aqui. O jambolão, ele tem uma rebrota muito boa. Ele é uma planta que gosta de uma terra mais fértil, né? Então ele tem também a tendência a ele ter também uma matéria orgânica mais fértil também, né? Então ele é bem interessante. Como a gente já tem na área um monte de mudas de jambolão, vamos trazer eles também. Com menos, podemos pensar uma densidade menor. Então se a aroeira a gente vai conseguir a cada meio metro, o jambolão a gente pode ter ali a cada 2 metros, vai estar ótimo, né? Se a gente conseguir a 4 metros também vai estar legal, porque a aroeira já vai estar fazendo esse serviço aí. Então nós vamos botar aqui, ó, a aroeira a 0,5, né? Meio metro. Vou botar meio metro. Mudinha. No inverno, quando a gente for botar o salto e coisa, a gente faz um raleio e deixa elas 1 metro daí. No segundo ano, a gente pode deixar a aroeira a 2 metros, né? Então se a gente conseguiu tudinho, meio metro de aroeira, veio tudo. No inverno a gente já tem uma matéria orgânicazinha de aroeira para completar. Essa aí do meio metro que vai estar desse tamanho já é uma cobertura de solo, né? Porque a gente tem abundância, então vale a pena. Só uma observação em relação à aroeira, que ela pode ter um propósito também, que é a questão do frutinho é muito valorizado como tempero, né? Então em alguns lugares o quilo chega a 80, 90 reais $5. quanto? $5. Brasília, época. Então ela também pode Pimenta ter. brasileira. Aí no cassino tem É isso aí. E por fim, pessoal, outra espécie de serviço que nós vamos aí, outras que vão chegando, maravilha. Mas que eu acho que é importante da gente colocar aqui é o eucalipto. Tá? Então, o eucalipto, ele é uma espécie que ele nos traz vários benefícios para o nosso sistema aqui, tá? Porque o eucalipto seca o solo, né? O que é o secar o solo? É a evapotranspiração, né? Ou seja, ele consegue puxar muita água e com a folha dele lá pegando sol lá em cima no extrato emergente e mais no nosso vento aqui que resseca, ele está puxando essa água e levando para cima. Bom,
quando a gente faz a poda dele, a gente está trazendo essa água de volta para o nosso, a umidade que está toda ali, a gente está trazendo essa água de volta aqui. Mas na nossa região tem uma coisa, um ponto a mais, a gente não tem problema de excesso de água no inverno. E o eucalipto não faz evapotranspiração, então a gente não quer secar um pouquinho o nosso solo no inverno, a gente quer. Então o eucalipto ele vai fazer um trabalho de quebrar essa camada compactada com a raiz dele profunda, né? Ele vai trazer o nutriente que está lá em profundidade que as outras espécies não chegam, e ele vai fazer essa evapotranspiração da nossa água de excesso no inverno. Pá, mas e aí no verão? Aí ele vai secar. Aí no verão é que a gente vai cortar ele. Então no verão é que a gente vai tirar ele com toda a água que ele puxou no inverno, que a gente tinha problema do excesso de água, e vai depositar a nossa água na cobertura. E vai ter lenha e vai ter madeira para colocar na cobertura. Então lá em casa o eucalipto fez assim um trabalho excelente nessa parte de garantir que as minhas mudas não ficassem sem ar no inverno, né? Então ele que garantiu, junto com o salso, né? Ele que garantiu essa drenagem. Então o salso perde as folhas no inverno. Então eu tinha esse problema. Ele aguenta, só que aí quando eu precisava tirar a água do meu sistema ali, né, infiltrar essa água ali, que satura por causa do lençol freático, né, o salso estava sem folha, não evapotranspirava. A raiz está trabalhando? Tá. Ela está ajudando a infiltrar? Tá. Mas mesmo assim é pouco, né, para a nossa condição. Então o eucalipto consorciado com o salso, lá no nosso sistema, fez um trabalho fundamental. Então eu fiz só um pouquinho, eu fiz um sistema onde eu intercalei eucalipto com salso. Então eu botei a cada 2 metros, tá? 1 metro o salso, no outro metro o eucalipto. Daí vai dar 2 para o salso, né, e 2 para o eucalipto. Então, intercalando salso e eucalipto. Está muito adensado, 2 metros, tá bastante adensado. Só que esse eucalipto aqui, ele vai ser sempre podado. Então assim, ó, ele chegou num tamanho de 3, 4, 5 metros, que a gente já quer fazer uma poda que já nos dificulta, né? Se eu tenho um eucalipto assim, para fazer o manejo dele é difícil. Eu preciso de aquele ali está perfeito, né? Esses dois aqui, quando a gente tem um eucalipto daquele tamanho, vamos fazer já tirar em cima ele. Isso aí vai variar de cada sistema, né? Geralmente a árvore ela tem a sua raiz do tamanho que é o porte dela, né? Então a gente traça uma linha, né? Então se o eucalipto tem 20 metros, ele está influenciando 20 metros no raio dele, né? E também, de certa forma, em profundidade. Não é exatamente, mas é mais ou menos isso. Então, se eu cortar o meu eucalipto baixinho, com 2 metros, ele só está trazendo nutriente de 2 metros, né? Agora, se eu cortar, se eu tiver segurança, uma escada e coisa que fique legal eu cortar com 4 ou com 5 metros, eu vou ter tora, né, de 5 metros, vai estar legal para eu podar, não vai ficar também tão alto que vai me dificultar para trabalhar com a motosserra, tá legal. Bom, mas aí tá 2 metros, é muita coisa para eu chegar no ano que vem ou daqui a 2, 3 anos e estar de escada de 2 e 2 metros. Bom, então quando ele chegar ali, a gente reduz pela metade. Daí a gente corta no pé metade deles, que eles vão ficar a cada 4 metros. Então isso aí a gente vai avaliar. Ou então alguma muda não vai pegar, por exemplo, né? Aí já vai estar a 4 metros. Então o eucalipto pode ficar podado a 5 metros, com 4 metros de distância ele vai ficar legal aqui na nossa condição. Se eu conseguir deixar a cada 2 metros e sempre podar, ele vai ficar bem também, mas a gente pode reduzir. Nesse negócio